Bruno Henrique já está nessa galeria dos imortais rubro-negros que eu citei no início do vídeo. E ele vai ficando cada vez maior. Maior até do que Gabigol, que tem títulos, Libertadores, gols em finais de Libertadores, 13 conquistas, mas Bruno Henrique também foi fundamental em grandes conquistas do Flamengo, inclusive na Libertadores da América de 2019. Tem um grande número de gols, assistências e tem uma identificação e um respeito pelo clube muito grande. E ele continuará. A pergunta está lançada. Bruno Henrique já é maior do que Gabigol no Flamengo? Já chega, participa e deixa sua opinião nos comentários. O jornalista João Guilherme, a quem deixamos aqui os créditos na descrição, faz uma análise perfeita acerca dessa comparação. Portanto, fica até o final para saber o que o jornalista falou sobre este assunto. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Mas o assunto deste vídeo é sobre aqueles que estão na galeria dos imortais rubro-negros. E quando a gente fala nos maiores da história do Flamengo, o primeiro nome que vem à cabeça é Zico. Zico é inatingível, é insuperável, é o maior nome da história do Flamengo. Júnior, Leandro, Petkovic, Adriano, Gabigol, que está no Cruzeiro, mas que inegavelmente tem uma história impressionante no Flamengo, com conquistas de 2 Libertadores, fazendo os gols de título, isso não pode ser desprezado. Mas nesta relação, 2 jogadores que estão neste grupo do Flamengo entram nela também. Bruno Henrique e Arrascaeta. Eles conquistaram ontem o 14º título com a camisa do Flamengo e se tornaram os mais vencedores da história do clube, superando Zico, Júnior e Gabigol com 13 títulos. Isso é algo impressionante. A saída de Gabigol para o Cruzeiro, já que ele é um jogador que inegavelmente tem muito carisma, tem muita mídia, ele chama a atenção, tudo que envolve o Gabigol repercute muito, abriu espaço para que 2 caras fossem ainda mais destacados na história do Flamengo. Exatamente Arrascaeta e Bruno Henrique. Arrascaeta agora veste a camisa 10, que lhe caiu muito bem. E Bruno Henrique, se a gente for analisar, desde quando ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, não é à toa que ele recebeu o apelido de Rei dos Clássicos e já foi escolhido também Rei da América, o melhor jogador da Libertadores da América de 2019. Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Ele é extremamente decisivo, tem números impressionantes. Vou relembrar apenas 2 fatos recentes. A final da Copa do Brasil, que o Flamengo venceu em Belo Horizonte, dentro da Arena MRV, com aquele golaço do Plata. Você se lembra quem deu o passe para ele, quem iniciou o contra-ataque, enxergou aquela situação? Bruno Henrique. Foi ele que deu assistência para o Plata fazer o gol do título histórico do Flamengo. E na Supercopa do Brasil, ele, que normalmente vai bem em jogos grandes, em clássicos, e especialmente contra o Botafogo, ele colocou o jogo no bolso. Ele decidiu, fez 2 gols, um deles um golaço, e entra cada vez mais para a história do Flamengo. O torcedor rubro-negro está dando o devido valor que Bruno Henrique merece. A saída de Gabigol teve este benefício para o Flamengo. Bruno Henrique muitas vezes ficou na sombra de Gabi. Gabi aparecia mais, também decidiu muito, também ganhou muito, mas aquela fusão famosa
tinha Bruno Henrique como um elemento muito importante. Muitos falam o seguinte: ídolo não se faz apenas com o que se constrói dentro de campo, e sim fora dele. E pela postura de Bruno Henrique, que sempre foi um cara que respeitou o Flamengo, que mostrou admiração pelo clube, se diz sempre honrado e emocionado de vestir a camisa do Flamengo. Nunca se envolveu em polêmica, aquelas de dar o que falar. Apenas recentemente teve a situação lá do caso, da investigação, que ele teria tomado cartão amarelo, mas esse assunto está sendo averiguado e parece que não vai dar em absolutamente nada. Bruno Henrique é um cara na dele, que cumpre o papel dele, que calado faz muito mais do que outros que falam muito. Ele é extremamente decisivo, extremamente identificado com a torcida do Flamengo. Ele tem a cara, genuinamente, da torcida do Flamengo. Grande parte da torcida do Flamengo, que é o time mais popular do Brasil, se identifica com o jeito de Bruno Henrique ser. Muitas vezes até uma certa inocência, mas é uma coisa extremamente espontânea. Bruno Henrique continuará no Flamengo. Ele vai desafiando o tempo. Ele tem hoje 34 anos. Quando foi renovado o contrato dele por 3 anos, muitos questionaram: vai renovar um contrato com um jogador que na época tinha 32 anos, que vem de uma lesão grave no joelho, ele ficou quase um ano parado, ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo jogador, e aí é que está a diferença. Bruno Henrique, mesmo com essa lesão grave, mesmo ficando fora um bom tempo, ele voltou a produzir, ele voltou a decidir. Em muitos momentos, ele foi importante na história do Flamengo. Então, na minha opinião, Bruno Henrique já está nessa galeria dos imortais rubro-negros que eu citei no início do vídeo. E ele vai ficando cada vez maior. Maior até do que Gabigol, que tem títulos, Libertadores, gols em finais de Libertadores, 13 conquistas, mas Bruno Henrique também foi fundamental em grandes conquistas do Flamengo, inclusive na Libertadores da América de 2019. Tem um grande número de gols, assistências e tem uma identificação e um respeito pelo clube muito grande. E ele continuará. Tem mais 2 anos de contrato e pode se tornar ainda maior. Eu não tenho dúvida, Bruno Henrique é um dos maiores da história do Flamengo e está se tornando maior do que Gabigol. Concorda comigo? Quero saber a sua opinião. Deixe o seu like, comente, compartilhe e ative sempre o sininho da notificação. BH é ou não é um dos maiores e maior até do que Gabi, hein? Que arrumou muita polêmica, confusão, muitas vezes até colocou em xeque a sua idolatria. Quero saber o que você pensa. Eu já disse o que eu acho. Manda ver aí. Valeu, galera! Antes da continuidade aqui a nosso vídeo, pedimos a vocês que se inscrevam no canal Fala João Guilherme, jornalista esse excelente que faz análises perfeitas sobre o futebol brasileiro como um todo e, é claro, destacando sempre o nosso Mengão. Então o link do canal Fala João Guilherme aí na descrição para todo mundo se inscrever. Ele traz um debate bastante interessante acerca de uma das principais notícias que tem sido essa comparação, Bruno Henrique e Gabigol. Quem é maior? Quem é o mais decisivo? Quem é o jogador que quando chega naquele momento resolve? Enfim, para você, torcedor flamenguista, que acompanha a gente aqui em nosso canal, na sua opinião, quem é maior para o Flamengo, Gabigol ou Bruno Henrique, né? Deixa aí a sua opinião acerca desse assunto. Vamos agora falar um pouco sobre essa situação e, é claro, argumentar sobre a nossa opinião. Hoje, Bruno Henrique ainda faz parte do elenco do Flamengo, é um jogador importantíssimo e que foi até criticado quando renovou o contrato com o Flamengo na temporada passada. Tinha 32 anos e teve seu vínculo estendido por mais 3 temporadas. Naquela ocasião, o atleta vinha
voltando de lesão, passou por uma cirurgia grave no joelho, né? Muitos diziam que dificilmente o jogador voltaria a ser o Bruno Henrique de antes, o Bruno Henrique de 2019, que ajudou o Flamengo a conquistar diversos títulos. Mas parece que a maioria da imprensa brasileira errou. Bruno Henrique tem jogado da melhor forma possível. Não é porque ele fez 2 gols na última partida, não. Tanto é que às vezes ele nem faz gols, mas também ajuda o time na criação de jogadas, né? Se apresentando no ataque, sendo rápido, tanto na recomposição, mas também em contra-ataques. Então o Bruno Henrique é um dos principais jogadores que eu já vi atuar com a camisa do Flamengo. É claro que Gabigol fez muitos gols, principalmente em finais. Mas temos que levar em consideração que o futebol é coletivo. Não é só o momento do gol. Claro, você será lembrado para o resto da vida pelo fato de você ter balançado as redes. E Gabigol, na minha opinião, é lembrado mais por isso, por ter feito os gols. Mas o Flamengo de 19, por exemplo, tinha um trio excelente no meio de campo, um quarteto, vamos dizer assim. Arrascaeta, Everton Ribeiro, e tinha o ataque Gabigol e Bruno Henrique fazendo os gols que esses meias organizavam a equipe. Então, hoje Bruno Henrique, por se tratar de um jogador, vamos dizer assim, com a idade avançada, poderá bater todos os recordes ainda com a camisa do Flamengo. Já ultrapassou até Gabigol no número de títulos. Então ele tem mais 2 anos aí com a camisa do Flamengo e penso eu que ele vai encerrar sua carreira vestindo a camisa do nosso Mengão e tem tudo aí para se tornar um dos maiores ídolos aí do Flamengo. Tanto é que há quem diga que já é maior do que Gabigol. E penso eu que sim. Nesse momento, Bruno Henrique, por ser decisivo, não só em partidas normais, mas também em clássicos, o jogador vem se tornando aí, vem chamando a atenção da mídia brasileira por ter esse carisma com o torcedor flamenguista. No último título que o Flamengo ganhou, Supercopa do Brasil, parecia que era o primeiro título que o jogador ganhava com a camisa do Flamengo. Ele chorou, se emocionou, falou do sentimento que é vestir a camisa do Flamengo. Então tudo isso conquista o torcedor flamenguista. E você ser ídolo não quer dizer que precisa apenas fazer gols, ser decisivo dentro de campo. O emocional conta muito. E Bruno Henrique é um jogador muito emotivo. Sem falar que, nessa comparação com o Gabigol, ele não se envolveu em nenhum momento em polêmicas extra-campo. E nem precisamos comentar as diversas situações que Gabigol se meteu fora dos gramados. Então, Gabigol, na minha opinião, é ídolo, sempre será lembrado aí por todos que gostam de futebol, que gostam do nosso Mengão, mas Bruno Henrique parece que está ultrapassando o atleta e se tornando aí, depois de Zico, um dos maiores jogadores da atualidade. Na sua opinião, Bruno Henrique é maior do que Gabigol? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.